Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podremic FS e hoje, para tudo que você está fazendo, atenção total nesse vídeo, porque hoje a gente vai finalmente explorar a replicação síncrona do banco de dados na versão 4.0, beleza? Então, é o seguinte, a replicação síncrona, a gente consegue fazer uma replicação, alterou em algum lugar, ele já altera no outro instantaneamente. Seja inserção, atualização, deleção, alteração de estrutura, qualquer coisa que você fizer dentro do banco mestre vai acontecer instantaneamente no banco de destino, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, eu já separei aqui alguns passos para você ver que não é muita coisa. O que é obrigatório para a gente fazer é isso daqui, ó, certo? Deixa eu até apagar esses dois pontos aqui porque não tem. Mas é o seguinte, são esses aqui os passos, a gente precisa configurar o lado mestre e a gente precisa configurar o lado escravo, beleza? O lado mestre é quem? É o lado do banco de dados onde os seus clientes estão usando, então é o banco de dados que está sendo movimentado o tempo todo. O lado escravo é quem vai receber a replicação. Então, aquele banco que você precisa que tem uma alta disponibilidade, para você não precisar ficar fazendo restore caso aconteça algum problema na base normal, você pode manter um servidor fiel do lado espelhado, por exemplo, que ele vai receber a replicação. Deu algum problema no servidor normal, você pode simplesmente apontar para o novo IP e seu sistema já está funcionando perfeitamente, beleza? Totalmente normal, desde que você libere a base para você dizer que ela é normal. A gente vai ver todos esses passos aqui. Então é o seguinte, olha só. Eu já preparei aqui o ambiente no Firebird 4.0 e deixei as duas instâncias aqui, ó. Deixa eu só abrir o F11 aqui. Então eu tenho o Firebird 4.0 aqui, tem todas as minhas tabelas, tudo. E tenho já um registro do Firebird 4.0 lá na minha VM. Só que eu ainda não copiei a base para lá. Esse também vai ser um dos passos que a gente vai ver aqui. Então é o seguinte, vou desconectar aqui dessa base, tá? Deixar tudo do zero aqui. Essa base que está aqui, ó, do Firebird 4.0 é essa daqui, ó. Esse cara aqui é quem a gente vai replicar, beleza? Essa daqui é a base mestre. E a gente vai jogar para dentro de uma VM que eu criei e já deixei rodando aqui, ó, certo? Então a minha VM está aqui. Estou utilizando o VMware. E aí fica mais fácil da gente poder saber se realmente está funcionando, beleza? Então essa máquina virtual aqui, ó, tem o Firebird 4.0 instalado e nada mais, beleza? Então é só isso que ela tem e a gente vai começar agora a fazer os passos da replicação, beleza? Primeiro passo que a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui o nosso guia para a gente não se perder. Olha só, configurar o replication.conf para replicação síncrona. Como que a gente faz isso? Olha só, lá dentro da nossa pastinha da instalação do Firebird 4.0, deixa eu colocar aqui, ó, Program Files, Firebird. Como vocês sabem, eu tenho várias versões aqui, né? Então, 4.0. E aí tem aqui, ó, replication.conf, beleza? Esse aqui é o cara que você vai ter que configurar aqui no lado mestre. E aí ele tem todos os detalhes de como é que funciona essa replicação. Lembrando, aqui ele tem os exemplos. Lembra do Firebird.conf? Ele tem aqui a cerquilha que deixa tudo comentado. Então ele tem todos os parâmetros possíveis para você poder fazer a configuração. Mas para a replicação síncrona é extremamente simples. Olha só, ele te traz um exemplo aqui embaixo, ó, quase no finalzinho do arquivo, ele tem um exemplo de como é, olha só, o lado mestre, ó, for primary side, então o lado primário, né? Eu chamo de lado mestre porque fica mais fácil da gente entender, beleza? Então, olha só, primeiro, a gente pode ter essa estrutura aqui, ó, no caso de replicação síncrona, a gente utiliza esse cara aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando esses outros casos aqui, beleza? Como funciona e tudo mais. Mas o que você precisa saber aqui é o seguinte, deixa eu copiar todo esse cara para cá, certo? E aí vou jogar ele lá embaixo, olha só. Então, aqui eu vou colar esse cara. Olha só, lembrando, isso daqui, ó, que eu copiei, é para o lado primário, lado mestre. A gente tem o lado da replicação. Então, o lado escravo, que é quem vai receber os dados, a gente vai configurar esse outro trecho, só que lá, tá? Não aqui. Então, aqui é o seguinte, olha só, deixa eu tirar todos esses comentários, ó, usar o Notepad++ aqui, Alt Shift Set, a gente consegue selecionar duas, três colunas, quantas forem aqui. E aí eu vou deletar e a gente deleta tudo de uma vez, beleza? Então, olha só, como esse cara aqui é da parte da replicação assíncrona, a gente não vai usar isso daqui agora, vou fazer um outro vídeo dedicado para isso, porque é um assunto um pouco mais complexo, beleza? Mas, para a situação de replicação síncrona, é isso que a gente vai utilizar. Deixa eu tirar esse cara daqui, esse é o parâmetro que a gente precisa, que é o quê? Sync replica. E sync replica a gente define a string de conexão do banco de destino, tá? Então o que vai acontecer? Eu tenho lá o usuário sysdba, vou colocar ele até maiúsculo para ter certeza de que não vai ter problema, certo?
Ctrl Shift U aqui, isso. Ctrl Shift U ele deixa tudo maiúsculo. Master Key é a senha padrão do Firebird lá na máquina destino, beleza? Então eu preciso ter o server rodando lá na outra máquina, tranquilo? E aí tem aqui, ó, qual é o host que eu vou utilizar? Nesse caso aqui eu vou pegar o IP da minha VM, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, cmd ipconfig, certo? Então, o IP da minha VM aqui, ó, tá 192.168.1.11. Lembrando que eu tenho que liberar a porta 3050 do firewall, tranquilo? Então, copiei aqui esse IP e vamos vir aqui para o nosso Notepad++ e vou colar esse cara aqui no host, certo? Colei, vou colocar a porta /3050, certo? Se for outra porta você define, 2 pontos, o caminho do banco de dados ou então o alias. Como eu não tenho o caminho ainda, né, porque eu não joguei o banco de dados para lá, então eu vou colocar assim, ó, exemplo, certo? Esse cara aqui vai ser o alias do meu banco de dados. Vou colocar aqui minúsculo, tá? Deixa dessa forma aqui, sim, sem problema. Maiúsculo, minúsculo, no caso de alias não faz diferença. Não para Windows, né? Para Linux provavelmente sim. Mas vamos deixar aqui, ó. Então, essa daqui é a nossa string de conexão completa. Eu coloco usuário, 2 pontos, senha, arroba, e aí entra a string de conexão que a gente já conhece, que é o host, /porta, 2 pontos, caminho ou alias do banco, beleza? Pronto. Salvei o arquivo aqui, lembrando que você precisa de acesso administrativo para você poder salvar esse cara aqui. E aí, aqui, ó, eu preciso dizer qual é a minha base de dados, que é a base de dados de origem. Então, vamos lá. Aqui a gente não pode colocar o apelido do banco, beleza? Aqui a gente precisa colocar o caminho completo, tá? Ele não vai aceitar apelido de forma alguma. Então vamos vir aqui na minha pastinha de banco exemplo, vou dar um botão direito na minha base e mandar copiar como caminho. Shift botão direito para você conseguir pegar essa informação aqui, beleza? Copiei como caminho e vou colar aqui. Não preciso dessa aspa dupla, tá? O Firebird vai entender se você colocar sem a aspa dupla no início e no final, tá? Mesmo que tenha espaço aqui, tá? Já testei, funciona, vou mostrar aqui para você. Pronto, agora sim, pronto. Salvei aqui e essa é a única configuração que a gente precisa fazer nesse arquivo replication.conf quando a nossa sincronização é síncrona. Lembrando que a diferença entre sincronização síncrona e assíncrona é que a síncrona, a primeira opção, síncrona, ela vai, assim que você fizer um update, um delete, um insert, ele vai entrar lá no banco de dados de destino e vai fazer a mesma alteração, inserção, deleção, modificação de estrutura, qualquer coisa assim. Lembrando que, como é síncrona, esse banco de dados aqui ele vai ficar permanentemente conectado ao banco de dados de destino, beleza? Então ele sempre vai ficar conectado ali, o que pode acarretar em alguma demora, dependendo se você tem muito tráfego de registro. Por quê? Porque você vai ter que inserir em 2 bancos de dados, tá? Lógico, o Firebird vai fazer isso para você, mas inserir em um, a mesma viagem vai acontecer pela rede para outro servidor. Então, em rede local, praticamente vai ser imperceptível. Em caso de nuvem, aí pode ser que fica complicado no negócio, tá? Porque se você for fazer um monte de inserção, um monte de alteração, você vai ter os 2 comandos de insert em cada banco simultaneamente, beleza? Então tá, vamos ver aqui agora qual é o próximo passo. A gente já configurou aqui o replication.conf do lado mestre. E aí, aqui a gente tem o quê? Ativar a replicação na base mestre. Como que a gente faz? Vamos abrir aqui o nosso IBExpert. Vou abrir o meu Firebird 4.0, certo? Vou apertar F11 para aumentar a área de gravação e vou colocar assim, ó, Alter Database Enable Publication, certo? Então, esse é o comando que vai ativar a nossa sincronização. Se você não rodar isso daqui, a sincronização não vai acontecer, não é só colocar ali essa configuração da string de conexão aqui embaixo, tá? Não é só isso, você precisa configurar aqui e precisa ativar a replicação nesse banco aqui, tá? Então, vou dar um F9 e aí, pronto, já fez aqui, comita a transação e maravilha. Esse aqui é o comando que a gente faz para a gente poder ativar a nossa replicação. Deixa eu copiar ele para cá, porque depois eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, beleza? Sabe quanto que eu vou cobrar por isso? Nada. Nada mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó, então ativar replicação na base mestra vai ser este comando aqui, certo? E aí, aqui, ó, definir quais são as tabelas que vão ser replicadas. Exatamente. Você não precisa definir que todas as tabelas vão ser replicadas. Você pode definir que apenas algumas tabelas vão ser replicadas e isso é interessantíssimo, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a inserção desses dados aqui dentro de uma tabela. Olha só, se eu fizer o seguinte, ó, select from RDB Publications, percebe que tem 2 tabelas, Publications e Publication Table, tá? Publications vai trazer para a gente o resultado de como é que está a nossa replicação. Então, tem alguns dados aqui, poucos, ó. Tem o nome da replicação, SysDBA que foi o cara que criou, se está ativo ou não, se ativa automaticamente, beleza? Então,
Esses aqui são configurações internas. Agora, aqui na Replication Table, você pode consultar, tables, né? Você pode consultar quais são as tabelas que estão fazendo parte da sincronização. Nesse caso aqui, eu ainda não tenho nenhuma. Como que eu faço para inserir? Eu posso dar um insert nessa tabela? Não, é diferente. Tem um comando próprio para isso. E é assim, ó, alter database include, daí você pode colocar assim, all to publication, certo? Esse é o método de adicionar todas as tabelas. Mas se você quiser adicionar só algumas, você pode simplesmente, ó, fazer o seguinte, no lugar do all você coloca assim, table, daí você coloca tabela 1, tabela 2 e assim por diante, beleza? Você pode adicionar quais são as tabelas aqui, tudo separado por vírgula. Mas no meu caso eu vou colocar para todas as tabelas serem replicadas. Então vou dar um F9 aqui, pronto, comita a transação e vamos ver aqui agora nesse select, ó, F9, e a gente vê que todas as minhas tabelas foram adicionadas aqui dentro da tabela RDB Publication Tables, beleza? Por quê? Porque é assim que ele sabe quais são as tabelas que vão ser publicadas. Muito bem, deixa eu pegar esse mesmo script aqui, ó, e vou colocar ele aqui no meu Notepad também, para eu poder passar esse arquivo aqui para vocês depois, beleza? Então vamos lá. Perceba que já acabei de fazer a configuração do lado mestre. Agora a gente precisa fazer a configuração do lado escravo, beleza? Lado escravo, como que a gente vai fazer? Primeiro, deixa eu desconectar essa base aqui do Firebird 4.0, que a gente vai precisar copiar ela, tá? Como eu sei que só tem eu usando, então é só desconectar e copiar e colar que não vai ter problema. Daí, vamos ver aqui, ó, qual que é o primeiro passo da configuração de escravo? Copiar a base para o local onde será replicada, beleza? Então, o que que acontece? Eu preciso ter uma base inicial. Eu não vou fazer ele trafegar todos os registros pela rede, tá? Eu jogo o banco de dados inteiro logo. Então, o nosso banco de dados está aqui, ó, FB 4.0. Eu vou vir aqui na nossa VM, tá? E o VMware é bom por causa disso, porque eu só dou um Ctrl V onde eu quero, ó. Vou abrir aqui dentro de, deixa eu ver, esse computador, C2 pontos. Eu criei uma pasta BD aqui e deixei ela vazia, tá? Vou dar um Ctrl V aqui e olha só, nosso arquivo já está indo sem problema nenhum. Super rápido, super tranquilo, bem de boa. Então vamos lá, foi nosso arquivo. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar esse caminho aqui, ó, da nossa base como alias, beleza? Lembra que a gente colocou a nossa string de conexão lá no replication.conf, aqui, ó, replication.conf, e a gente colocou aqui para ele buscar o exemplo. Eu posso colocar o caminho completo do banco ou simplesmente adicionar ele como exemplo lá no database.conf. Mas é bom, eu vou deixar aqui como caminho completo mesmo. Deixa dessa forma aqui, certo? Beleza, então já está aqui, ó, C/BD/exemplo FB 4.0. Também não preciso de colocar aspas aqui, tá? Só dessa forma que ele já consegue reconhecer. Salvei o replication.conf e agora vamos voltar aqui e ver qual é o próximo passo. Lembrando que eu já consigo acessar, olha só para ver se está acessível, né? Vou tentar acessar aqui, ó, tá no IP 11, mando acessar e ele abriu a nossa base aqui normalmente, beleza? Então tá aqui, ó, já tem até uma tabela aberta aqui de atendimento, vou fechar e a gente tem tudo aqui exatamente igual tá nessa outra base, ó, 94 tabelas, 94, uma view, 11 procedures, beleza? Então tá tudo aqui, tranquilo? Então vou desconectar aqui de volta e vou desconectar aqui também, tranquilo? Beleza. Agora, qual que é o próximo passo aqui, ó, que a gente precisa fazer para a nossa replicação? Que é definir essa base de destino, essa base escrava, como somente leitura ou leitura e gravação. Olha só, se você está utilizando essa base aqui para ter uma alta disponibilidade e ter certeza de que a base de destino é fiel à base de origem, então você precisa definir ela como somente leitura, para que você tenha certeza que ninguém vai ficar mexendo naquela base. E se tentar, não vai conseguir, beleza? E existe a possibilidade de você definir o modo de replicação que vai ter acesso à leitura de gravação. Lembrando que, se você definir somente leitura, somente o serviço de replicação vai ter acesso à escrita, certo? Ninguém mais. Nem mesmo o SysDBA. Se você definir que é leitura e gravação, aí qualquer pessoa consegue entrar lá na base e alterar qualquer coisa. Mas a replicação acontece da esquerda para a direita, do mestre para o escravo, tranquilo? Nunca do escravo para o mestre, tranquilo? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui para a gente poder definir? Aí a gente vai precisar de ajuda do GFix, tá? Deixa eu só ver, ó, não estou conectado aqui, nem aqui. Então eu vou vir aqui na nossa VM e aí vou abrir o nosso GFix. Como que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir o prompt de comando, tá? Enter aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou navegar até a pasta do Firebird, Program Files, /Firebird, /Firebird 4.0. Pronto, o GFix está aqui dentro. Se eu fizer assim, ó, GFix menos replica, daí eu coloco assim, ó,
read only, certo? Para dizer que é somente leitura. Se fosse leitura e gravação, seria o quê? Read write, certo? Seria dessa forma aqui. Mas eu quero somente leitura, então read only para ter certeza que minha base de dados está fiel lá do outro lado. Então, defina aqui, read only, qual é a base de dados? Aí eu vou colar aquele endereço que está aqui, ó, cbd, deu um botão direito aqui para colar, né? cbd exemplo fb 4.0. Aí aqui assim, ó, eu vou ter que colocar entre aspas, né? Porque o prompt ele pede para que a gente coloque entre aspas normal. Vou precisar definir o usuário também, menos user sysdba, menos password master key. Beleza. Só o sysdba vai conseguir fazer esse comando aqui executar, beleza? Então vou dar um enter aqui, ó. Pronto, não retornou nenhum erro, ou seja, a gente conseguiu fazer com que essa base fique de modo read-only. Vamos testar se está read-only mesmo? Vou abrir aqui o meu IBExpert que está na segunda instância, né? Vou abrir a conexão, certo? Vou tentar abrir aqui, por exemplo, a tabela agenda, certo? E aí vou vir aqui na agenda, por exemplo, data, e vou tentar alterar um registro. Desse registro aqui que está dia 14, vou colocar assim, dia 15/5/2021. Enter aqui, tenta comitar. Ó, ele até está pedindo confirmação para comitar, mas isso é IBExpert, tá? Confirmei e ele fala aqui, ó, tentando atualizar enquanto a transação está em modo read-only. Então, todas as transações que forem abertas aqui vão ser read-only, então eu não vou conseguir fazer nada, beleza? E olha só, insert, update, delete e as opções de DDL, tá? Ou não podem ser executadas porque a transação é somente de pesquisa, só de consulta, tranquilo? Então, o que que acontece? Eu não consigo fazer nenhuma alteração nessa base aqui, só quem vai conseguir fazer é a própria replicação, beleza? O serviço de replicação. Então, como que funciona? A gente já configurou tudo, deixa eu ver aqui, ó, só se faltou alguma coisa, né? Aqui no nosso arquivo Notepad++. Deixa eu ver. Então, já defini aqui a base como somente leitura e está pronto, certo? Aqui a gente já terminou de configurar a nossa replicação. O que que eu vou fazer aqui agora? Para garantir, eu vou reiniciar o serviço de todos os dois, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, no services.msc da minha VM, vou buscar aqui Firebird e vou mandar reiniciar. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, na minha máquina local. Então, services.msc aqui, certo? Vou procurar aqui Firebird, no caso o FB 4.0. Aqui eu tenho tudo isso de versão, né? Então, mando reiniciar o serviço sem problema nenhum. E beleza, tá pronto. O que que eu vou fazer agora? Testar. Então, vamos testar aqui para a gente ver o que que acontece. A minha VM, eu já vou minimizar ela porque eu não vou mais usar, certo? Eu vou conectar aqui tudo pelo IBExpert. Então, conectei na primeira, conectei na segunda, certo? Aqui, nessa conexão, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, deixa eu fechar essa tabela agenda. Eu vou pegar uma tabela aqui do lado esquerdo, né? Que esse aqui é o lado mestre, o lado local. Esse aqui é o lado replicado, certo? O lado escravo. Daí eu vou vir aqui, ó, na tabela atendimento, por exemplo. Vou em dados, vou apertar F11 aqui para poder caber. E vou abrir aqui também a tabela atendimento, certo? Dados, F11. E aí, agora sim, o que que eu vou fazer? Ó, tá igualzinho, certo? Então, olha só, garantia, por exemplo, 8, 9, 10, 12, 6, 12, 6, 12 assim por diante, beleza? O que que eu vou fazer aqui, ó? Para ter certeza que vai ter mudado, eu vou mudar isso daqui para 1, 2, 3, ó, o mouse ficou na frente, mas tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, beleza? Vou mandar comitar a transação. Vamos ver o que que vai acontecer? Comitei, beleza. Foi rapidinho, né? Porque a gente está ambiente local, rede local, né? Até porque é a mesma placa minha aqui. Daí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tô com os dados em cima de uma transação que está em aberto. Se eu cancelar essa transação, ele vai refazer a pesquisa. Então, olha só, garantia aqui, ó, eu já mudei para 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui está 8, 9, 10, 11, 12, 6, beleza? Então, eu vou cancelar a transação para ele refazer a pesquisa. Cancela, e olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, essa replicação ficou legal demais, bicho. Agora, olha só, beleza, a gente já sabe que isso aqui funciona. Vou lá para o final, para o último registro aqui, ó, 2730. Então tá aqui, ó, 2730. Vou mandar deletar esse último registro. Acho que ele não tem nenhuma dependência, mas vamos lá. Deletei e comita a transação. 2730 tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um refresh nesse cara. Ele ainda está aqui, então eu vou cancelar a transação. Cancelei. Vamos lá para o final. 2.729. Pronto, já está deletado. Olha que legal também, ó. F11 aqui, F11 aqui. Vou vir aqui, ó. Então, tem uma view aqui. Essa view eu vou fazer o quê? Vou dar um drop nela, ó. Vou começar a bagunçar tudo no meu banco de dados aqui, ó. Então, eu vou vir aqui no... Cadê? Drop view. Beleza. Então, drop view atendimento. Comita. E aí, vamos vir aqui, ó.
tem a view aqui ainda, vou dar um F5, acabou, sumiu a view. Cara, isso é a coisa mais linda que eu já vi no Firebird, cara. Meu Deus do céu. Replicação instantânea acontecendo, rede local, tá? Eu já fiz esses testes aqui com parte sincronizada, que é a parte síncrona, né? A parte assíncrona também, que daí já é outra metodologia, mas é interessantíssimo, até porque quando você vai utilizar em nuvem, fica mais legal utilizar a parte assíncrona. E, cara, não perca o vídeo da parte assíncrona da replicação, porque é muito, muito, muito legal. Isso aqui, beleza, está conectado ali, ele está executando diretamente, rapidinho. Ah, e tem outro detalhe, ó. Eu quero passar duas informações a mais aqui para vocês, que é o seguinte. Nessa parte adicional aqui, eu quero colocar como que você faz para poder excluir tabelas da replicação, e é muito simples, vamos fazer isso aqui já, ó. Vou vir aqui no Firebird 4.0, certo? F12, e aí eu vou fazer assim, ó. Aqui a gente utilizou alter database include all. A gente pode simplesmente fazer exclude, e aí pode escolher todas, para excluir todas as tabelas da replicação, ou simplesmente fazer assim, ó. Table, tab 1, tab 2, vírgula, e assim por diante, from publication, beleza? Então você exclui da publicação, e não para a publicação. Então aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou excluir todas as tabelas, exclude all, from publication, F9, comita a transação e pronto. Vamos lá na tabela para ver o que deu? Select from RDB publication tables, e aí vou colocar um asterisco aqui e vamos ver. F9, não tem mais nenhuma tabela. Vou mandar incluir, include atendimento, por exemplo, tá? Aí não é from, é to, certo? Beleza. F9. Ah, faltou colocar o table aqui, ó. Table, beleza. F9. Aí agora sim, comita. E vamos vir aqui, ó, para ver o que está acontecendo. F9. Só tem uma tabela aqui que foi a que eu defini, beleza? Quero incluir mais alguma, então vou colocar aqui, ó, agenda, vírgula, produto, certo? Essas duas tabelas. F9, incluir, beleza? Vou fazer o teste aqui, ó. Então tá lá, agenda, produto e atendimento estão aqui. Beleza? Então essa é a forma da gente excluir tabelas e inclusive incluir uma a uma. Então, qual que é a outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês? É isso aqui, ó. Como transformar base replica, que é a parte escrava, para base normal. E aí a gente tem esse mesmo comando aqui, ó, que é o gfix mudando para none, certo? Mudando replica para none. Por quê? Ah, deu problema na minha base oficial, ela corrompeu por algum motivo, ou o servidor não está ligando, ou deu um problema na rede, ninguém consegue acessar o servidor de jeito nenhum, mas tem a base pronta lá para você acessar. O que você faz? Para você poder acessar e mudar ela, para ela passar a ser uma base mestre, você vem no gfix e roda esse comando aqui, ó, tá? Da mesma forma que a gente fez. Então, vou vir aqui na VM, ó, deixa eu abrir aqui o nosso prompt, vou apertar a seta para cima, e aí aqui é o seguinte, ó, a mesma coisa que a gente fez, no lugar do read only, a gente muda para none, certo? Vou dar um enter, e aí, pronto, a nossa tá, deu erro aqui, inclusive, ó. Por quê? Porque tem gente utilizando, ó. Está sendo usado por outro processo. Então, deixa eu fechar aqui a nossa conexão, certo? Fechei, beleza. Agora eu vou voltar aqui para a nossa VM. Inclusive, deixa eu fechar a conexão desse daqui também, né? Porque eu não sei se ele está acessando a nossa base de destino. Mas vamos lá, fechei aqui. Daí eu vou vir aqui na nossa VM e tentar rodar de novo. Enter, pronto. Agora a nossa base aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a nossa base pelo IBExpert. Vou abrir a tabela atendimento, certo? E vou mudar aqui para 5, certo? Comita a transação e pronto, já gravei. Pronto, a minha base de 300, 400 GB está pronta para ser usada instantaneamente. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Cara, se você não gostou, meu Deus do céu, bicho. Mas esse conteúdo aqui foi fera demais, eu gostei demais de estudar sobre ele. A gente já sabia que tinha muita coisa boa por vir. E tem mais vídeo ainda que eu vou passar na próxima vez, provavelmente na próxima semana. Vai ser sobre replicação assíncrona, tranquilo? Então esse vai ser outro vídeo top demais para você poder saber como é que faz a replicação de tempos em tempos e não instantaneamente. Isso economiza bastante a sua performance no banco quando você tem que replicar em nuvem, por exemplo. Tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aí, compartilha com seus amigos sobre a replicação do 4.0 e vamos que vamos, beleza? Não quer perder mais vídeos como esse daqui? Acesse o canal do Telegram, porque lá você tem certeza que vai receber todas as notificações do canal, beleza? Com o link para você poder assistir o vídeo no YouTube, no Facebook, escutar podcast, assistir live, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, você fica sabendo lá pelo canal do Telegram, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.